Graça e paz, queridos. Eu queria só testemunhar as profecias e as declarações que o pastor fez aqui. Apenas para que os irmãos creiam mais ainda. Sei que todos creram naquilo que foi profetizado e desejado aqui. E o pastor particularmente falou a respeito da declaração de bênção sobre a nossa vida e sobre a minha vida e a Anida. E, de fato, de vez em quando, a Anida, de fato, fala, mas eu, né? Lamentações da dona Anida, né? E é isso aí. Deus diz que você é, e você é o que Deus diz. E quanto a mim, o pastor falou aí de desafios, de novos negócios, algo assim. Espero que o testemunho não seja maior do que a reflexão. Vou ser rápido. É apenas para a certificação, né, de tudo aquilo que Deus tem realmente nos indicado. Um tempo atrás, a gente sabe que somos fornecedores de serviços na área de telecom, e de vez em quando eu compartilho com o pastor nos nossos cafés das dificuldades do mercado. E a gente resolveu, então, ir para uma outra atividade dentro da área. E estamos começando aí um desafio de provedor de internet lá em Guarulhos. É necessário um investimento significativo, mas como a gente já conhece um pouco da área, a gente resolveu ir por essa linha. E um parceiro nosso, um irmãozinho da Assembleia de Deus, ele está conosco e ele diz, Mané, Deus vai abrir as portas, Deus vai estar à frente. E a gente está vendo muita questão a respeito das tecnologias e das empresas nesta área. Eu estava vendo uma revista, RTI, e lá tinha uma reportagem sobre uma empresa que estava expandindo seus negócios aqui em São Paulo e tinha uma meta bastante agressiva. E aí eu entrei no site da empresa, e isso foi a semana passada, e estava vendo, eles têm uma filial, acho que é na Califórnia, e estava lá a opção, fale com o presidente. Falei, eu já tenho. E eu falei com o presidente. Somos uma empresa, e me apresentei a empresa. E com a surpresa, no dia seguinte, que ele respondeu. Ele disse assim, será um prazer em conhecê-los. O nosso diretor irá entrar em contato com vocês. E quando eu vi lá, o endereço estava lá em Alphaville, ali na Alameda Araguaia. E no dia seguinte, o rapaz me ligou e disse assim, gostaria de falar com vocês. Aí eu bate pronto, falei com o irmãozinho, falei, ponha o uniforme da Beia, pega o Mercedes 320A, que o seu filho tem, e vamos lá conversar. E nós fomos lá ontem. E eu fiquei pasmado com a recepção, né? Eu fui até parecendo crente, parecendo.
E o moço, o diretor, veio me atender e disse assim: você é o Manuel? Eu falei: sou. Então vamos à sala do presidente. Foi com ele que você falou. Eu falei: tem certeza? Ele falou: sim, vamos lá. Ele que falou que queria conversar com você. Então tá bom. Quando eu entrei na sala, um senhor mais ou menos 62 anos de idade, falou muito, falou das suas experiências. E ali ele disse: olha, eu tenho um problema sério. Eu sempre fui roubado. Eu disse assim: olha, eu diria para você que se depender de nós, esse mal você não vai ter. E ele disse assim: cara, foi roubado muito. E eu, com todo respeito, já estou sapeado desses fornecedores. E aí eu disse para ele que, para qualquer início de conversa, se tivesse algum tipo de desconfiança, nós não continuaremos. E ele disse assim: gostei de você. E aí ficamos muito tempo conversando, chamou os diretores lá, parecia lá importante, né? E sou para Deus. E ali saí com meu amigo depois e falou: rapaz, fiquei impressionado com o atendimento do pessoal. É Deus, Mané. Eu falei: eu acredito que é Deus, né? Então a profecia, ou as profecias do pastor aqui, não é, vem autenticar de fato, não é, aquilo que a gente tem vivido e percebido da parte de Deus. Amém? Agora vamos ao que de fato no momento nos interessa, que é sobre o tempo. E para isso eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e estivéssemos orando. Você junto comigo, eu com você. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós somos agradecidos porque o Senhor nos acrescentou mais um dia de vida. E nesse dia de vida o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque somos privilegiados. Porque o Senhor um dia nos encontrou e nós nos encontramos, e o Senhor nos propôs um novo estilo de vida. E acreditamos que o Senhor estará conosco todos os dias, não só esteve, como está e estará sempre com cada um dos teus filhos. Pedimos a tua bênção sobre nós. Continue assim nos ajudando, nos dando direcionamento, nos dando, ó Deus, da tua posição em relação a tudo aquilo que a gente pretende fazer. E que todas as coisas, tudo possa pontuar e convergir para que o teu nome seja exaltado e o Senhor seja glorificado, Pai. Nesta noite nós queremos meditar na tua palavra e permita que teu Espírito Santo traga ela aos nossos olhos e aos nossos corações de forma de caixa alta, Pai, que possa de fato fazer diferença em nós e saiamos daqui, ó Deus, mais uma vez, abençoados através desta palavra, para a glória e louvor do teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Na verdade, eu trouxe aqui uns slides, mas, segundo o Danilo, o projetor aqui, ele está numa nova rede e não foi configurado ainda para pegar o Wi-Fi. E da outra vez eu pegava com a rede antiga. Mas não vai ser possível mostrar, mas eu gostaria de ler um texto aqui. É um texto já citado pelo pastor na última mensagem aqui na quinta-feira. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Bastante conhecido. Que fala sobre o tempo. Capítulo 3, de 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Vamos falar sobre a mordomia do tempo. Mordomia, administração do tempo. Essa vai ser a nossa reflexão básica. E eu vou ser bastante objetivo, acho que meia hora, 40 minutos no máximo. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras.
Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Para tudo há um tempo determinado por Deus. Para tudo há um tempo determinado do lado de cada glória. Para tudo há um tempo determinado do lado de cá. E nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo é um tempo que Deus tem nos dado. Deus te dá um tempo. Deus nos dá um tempo. Um tempo de vida, por exemplo. O meu sogro, quando fez no dia 25 de dezembro passado 97 anos, eu perguntei para ele quantos anos ou quantos meses ele tinha. Ele falou, rapaz, eu nem lembro de quantos anos eu tenho, imagina quantos meses. Eu falei, seu Severino, é possível saber quantos meses o senhor tem? É mesmo? Eu falei, é. Minutos até. Ele falou, isso não existe. Eu falei, existe. Seu Severino, é possível saber até quantos segundos de vida o senhor tem? Não, isso eu não acredito. Isso a ciência não prova. Eu falei, prova, tem condições de saber. Aproximadamente. Ele falou assim, como que faz isso? Eu falei, é só fazer as contas. Eu não sei fazer conta difícil assim, não. Aí eu falei, então vou fazer para o senhor e vou trazer no dia do seu aniversário, que o pessoal de família vai estar lá. E eu fiz lá, né? Peguei o PowerPoint, coloquei lá, calculei, obviamente. Eu sei que dava bilhões, trilhões quando chegou nos segundos. Eu mostrei para ele e falou, que número é esse? Desse tamanho, quase não cabe no papel. Né? O tempo de seu Severino, 97, em dezembro, se Deus permitir, 98. É o tempo que Deus tem dado a ele. É o tempo. E o tempo, esse tempo que ele tem, é o tempo que a gente geralmente conhece comumente quando perguntamos a data, quando perguntamos o dia, quando perguntamos o ano. Esse tempo é o tempo Cronos, que a tradução para o grego, né, na tradução para o grego, a Bíblia usou o Cronos, que é o Deus do tempo, o Deus que tinha o limite de tempo. Mas nós temos também o tempo chamado Kairos, que é aquele tempo do tempo de Deus. É o tempo de Deus. Houve um tempo que o tempo da oportunidade, o tempo oportuno, é o tempo de Deus. Não importa se é 25 de dezembro, ou se é 17 de junho, ou 28, ou 27 de agosto, não importa. Mas o tempo de Deus é o tempo oportuno, é o tempo certo. E é justamente sobre isso que nós vamos decorrer o tempo do homem e o tempo de Deus. Deus, na sua plenitude, ele fez todas as coisas no seu tempo. E quando fala no seu tempo, é no tempo de Deus. Não importa qual foi o tempo específico. Lá em Gênesis, no capítulo 1, fala sobre os dias e fala sobre as noites e o tempo, período em que Deus fez cada uma das coisas da criação. E ali é o tempo que nós conhecemos como 24 horas. O sol, 12 horas, a lua, 12 horas, dia e noite. Então, Deus nos deu essa condição de administrar esse tempo em relação às coisas, o tempo dos homens. E agora nós vamos percebendo que nós estamos ficando velhos em função do tempo. Existe um filme que é de um homem que já nasce velho. Eu não lembro muito bem, mas alguém me contou essa história. E eu até vi alguma coisa sobre isso. E ele vai ficando jovem. Não é? E aquele homem já jovem, ele começa a ter experiências
de velhos, porque ele já nasceu velho. E é interessante porque todas as coisas e todas as pessoas, tudo que nasce, existe e começa quando jovem. E a proposta daquele filme é justamente o inverso. E o texto que nós lemos fala justamente do tempo do Eclesiastes, que é o tempo de Deus. É o tempo, os 14 contrastes existentes no texto que nós lemos. O autor, ele diz que existem tempos para todas as coisas e existe tempo determinado por Deus para todas as coisas. O tempo para Deus, diferentemente do tempo para o homem. O tempo de Deus e o tempo do homem. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, também uma passagem bastante conhecida. Capítulo 3, quando Pedro fala que nos fins dos tempos as pessoas iriam questionar a respeito da volta de Jesus. E na visão cronológica eles diriam, quando é que Jesus volta? Afinal de contas, desde quando o mundo existe, as coisas continuam como antes e Jesus nunca voltou. Essa é a visão cronológica, é a visão do tempo. Mas aí, Pedro alerta a respeito dessa visão. Ele fala aqui nesses dias, no versículo 3, surgirão escarnecedores zombando segundo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda, a vinda de Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra. Esta formada de água pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para que o dia que o Senhor, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1000 anos para Deus, um dia para Deus, talvez 80 anos para você, para Deus algumas horas. Em suma, para Deus e para nós, os tempos são tempos medidos de forma diferente. O tempo do homem e o tempo de Deus são tempos diferentes. Lá em Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 a 16, se puder abrir aí, por favor. Tiago 4. Ele diz assim: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabes o que acontecerá amanhã. Por que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória como tal, esta é maligna. Então ele está dizendo aqui, e que nós iremos fazer planos para amanhã, ou para hoje, ou nós iremos fazer planos para amanhã, no sentido no futuro, mas ele está dizendo que também, todos os nossos planos, eles devem ser considerados em parceria com Deus. É necessário que a gente coloque no nosso tempo a necessidade de Deus participar, porque pode ser no tempo de Deus e não no nosso tempo. Como aproveitamos o nosso tempo? Pensando no amanhã, planejando o amanhã,
Mas, na verdade, nem sempre o amanhã acontece. Outro dia alguém contava que um jovem dizia assim: quando eu ficar velho eu vou para a igreja. E o irmão disse assim: mas rapaz, você nem sabe se vai ficar velho. Ele disse assim: lógico que eu vou. Como você tem tanta certeza? Porque eu me cuido. Eu sou um cara sarado. E ele disse que depois de 3 meses, aquele rapaz foi acometido de uma enfermidade e partiu. Então os nossos planos e as nossas intenções, nem sempre elas estão coadunadas com os planos de Deus. Porque o tempo de Deus pode ser hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de Deus. E como nós temos aproveitado a nossa parceria nessa relação com Deus. Deus nos criou, meus queridos, não para o Cronos, para vivermos somente 80, 90 anos. Mas Deus nos criou para vivermos eternamente. Quando a gente concebe de que a vida vai além do Cronos, que vai na continuidade e no Kairos de Deus, a gente tem esperança. As pessoas ficam desesperadas. Alguns se isolam. Eu fico pensando que as pessoas se isolam ao ponto de não se relacionar até mesmo com a família, em função da situação. Essas pessoas, elas ficam às vezes desesperadas. Sabemos que os tempos são difíceis, mas nós precisamos também saber que nós não somos como aquelas pessoas que não têm Deus na sua vida. Ele precisa entender de que Deus faz parte mesmo diante dos momentos difíceis. E isso é que faz atenuar as dificuldades e o sofrimento e os desesperos das pessoas. Porque se não for assim, as pessoas polarizam. E o seu tempo passa a ser um tempo perdido. Outro dia, alguém disse: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. E eu brinquei assim: de fato, os seus cabelos estariam mais negros. Aí ele falou assim: mas eu sei que eu estou começando a ficar de cabelo branco, mas não é nesse sentido, mané. Eu falei: cara, tudo é um aprendizado. Tudo. Faz tempo que as pessoas usam essa frase. Uma criança, ela age como criança. Um adolescente como adolescente, o jovem como jovem, o adulto como adulto, o ancião como um ancião. Em suma, as fases da vida, elas não podem ser queimadas. Elas precisam estar acreditadas naquilo que o Senhor nos ensina. Os danos serão atenuados. E você, eu e todos aqueles que assim fizerem irão sofrer menos, porque estão entendendo o Kairos de Deus. O passado, o presente e o futuro, para Deus, não existe. Nós não podemos viver do passado, mas quem não tem passado não tem vida. E, na verdade, nós vivemos em função do presente, ou então do futuro. Na grande maioria dos nossos planos está pensando no amanhã. Resultado, talvez, de uma vida onde a pressa, ela faz parte do nosso dia a dia. Onde a necessidade de se fazer acontecer é muito rápido. O mercado, ele exige que a gente seja rápido. Alguns dizem: o cavalo selado só passa uma vez. Se você não montar nele, ele já foi. E você ficou olhando pela janela. E as pessoas vivem, na sua grande maioria, pensando no futuro, pensando no amanhã. Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos cautelosos em relação a isso. Jesus nos ensina a sermos menos ansiosos e menos preocupados com o dia do amanhã, porque Ele diz que
Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. As dificuldades do dia a dia é o suficiente. E alguém disse assim: viva o hoje. Viva o agora. Procure viver hoje. O que Deus te deu hoje. O amanhã, Deus estará cuidando para você. Mateus 6,34, ele diz assim, 6,34, onde Jesus fala a respeito das preocupações da vida. Portanto, não se preocupem com o amanhã, o futuro, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós estamos sujeitos, nós estamos vulneráveis ao mal do cotidiano, sem exceção, todos nós. Então não se preocupe com o dia do amanhã. Existem alguns que se preocupam de forma demasiada, ao ponto de não ter tempo para Deus. E esse é um grande dano que nos traz quando não temos tempo para Deus. Quando não temos tempo para Deus no nosso cotidiano, o amanhã não será um amanhã conforme Deus gostaria que fosse. O nosso cotidiano, a nossa prática cotidiana, precisa ser uma prática que esteja imbuída, como diz o próprio pastor, envolvida com Deus, em tudo aquilo. Alguém disse: eu estou longe de Deus. Falei: por quê, irmão? Porque eu não estou tendo mais tempo de ler a Bíblia. Falei: rapaz, o que aconteceu? Eu agora estou trabalhando. Falei: rapaz, mas antes você não estava... quando eu estava em casa eu lia a Bíblia, agora eu não consigo ler mais. Falei: rapaz, você está com Deus. Vai lendo, vai ouvindo, vai cantando, vai orando. Você não estará longe de Deus. Você pode estar perto de Deus do jeito onde você estiver e do jeito que você estiver. Amém? Então, o amanhã não nos pertence. Pelo contrário, Deus não nos deu o amanhã. Ele nos emprestou o tempo. Como disse o pastor na última quinta-feira, nós não temos nada aqui, é tudo emprestado. É tudo emprestado. E às vezes nós falamos assim: eu consegui, pelo meu esforço. Falo: rapaz, menos. Foi Deus que te deu. Bem-aventurado aquele que reconhece Deus em todos os seus caminhos. Precisamos ter a dimensão e a concordância em tudo aquilo que a gente faz dentro do tempo e da vontade de Deus. Quando assim fazemos, nós teremos menos dificuldades no nosso dia a dia. No Salmo 90, no capítulo 90, lá no versículo 10 e 12, de 10 a 12, o salmista diz assim: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meus queridos, o salmista aqui, quando ele fala e pede a Deus, todos os dias, que ele seja uma pessoa sábia. O homem de Deus, ele é uma pessoa sábia. A mulher de Deus é uma mulher sábia. A pessoa que teme a Deus, ela é uma pessoa sábia. Ele tem um diferencial muito grande daqueles que não querem saber de Deus. E esse é um privilégio dos filhos de Deus vivo. Porque ele entende de que Deus está nesse negócio. Seja o que for, Deus está, Ele faz parte. Por isso que o mérito da conquista humana, para o cristão,
é uma parceria com Deus. Toda conquista que o homem pode ter aqui, para o cristão, é uma parceria com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Salmo 118, no versículo 24, diz assim: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Quando você chega à noite e fala assim, glória a Deus, aleluia. Esse foi o dia que o Senhor me deu, por isso eu estou alegre. E quantos de nós, muitas vezes, vamos dar oportunidade para testemunhar, a gente fala assim, não tenho nada. No final do dia ele fala, não tenho nada. Por quê? Porque nós estamos acostumados com os extraordinários que se pregam e se falam por aí. Na simplicidade das coisas, nós não reconhecemos que existe um Deus que faz parte. Apenas na complexidade e naquilo que a gente acha que é sobrenatural. Como se a vida não fosse sobrenatural. Como o fato de você sair e voltar não fosse um sobrenatural. Certa feita, viajando no Centro-Oeste, foi um irmão comigo, para a gente trabalhar. Ficamos ali 28 dias em Brasília e fizemos a região Centro-Oeste. E todo dia de manhã, quando ia para o café, ele encontrava a moça do café e dizia, você conhece Jesus? Eu nunca vi a moça, né? E ele também não. A moça falava, não, ela até procurava assim, pensando que Jesus fosse alguém que estava ali. Pois é, ele tem um plano na sua vida. Eu ficava olhando assim, falei, rapaz, Edson, mané, hoje é o dia que o Senhor Deus tem que falar de Jesus. E aí, quando a gente chegava na recepção, tinha um moço lá diferente, ele falava, bom dia, você conhece Jesus? O moço falou, eu conheço. Falou, amém, você é um filho dele, glória a Deus. Ia para o carro, ele gostava de dirigir, eu falei, dirige você que eu estou mais com esse gás não. E ele falou, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa saída na cidade, tal, blá, blá, blá. Amém? Falei, amém, vamos embora. Quando chegava à noite, no hotel, deu tudo certo, né, Edson? Graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar. É o tipo de cristão, é o tipo de irmão que você percebe que coloca Deus em tudo que faz. E faz diferença. A grande diferença é quando nós colocamos Deus em tudo aquilo que nós fazemos. O nosso crono precisa estar casado com o Kairos de Deus. E quando existe esse casamento, quando existe no nosso tempo, o tempo de Deus, quando existe uma coadunância desses dois aspectos, do tempo de Deus e do nosso tempo, nós não perdemos tempo, ganhamos tempos. E esses tempos se tornam tempos abençoados. E nós nos tornamos pessoas abençoadoras. Como resultante daqueles que colocam e reconhecem Deus em todos os seus caminhos. E o grande desafio que eu gostaria de deixar aqui para nós é que sejamos atentos ao tempo de Deus e ao nosso tempo. Para que a gente venha estar fazendo no tempo de Deus e não de forma precipitada. E nem tampouco de forma atrasada. Porque Deus não adianta e Deus não atrasa. Deus tem o seu tempo certo. Há tempo de falar e há tempo de ficar quieto. E dizem que eu falo muito, não é? Mas às vezes eu fico quieto. Há tempo para todas as coisas, conforme o texto que nós lemos.
Há tempo de morrer, assim como há tempo de nascer. Para tudo há um tempo determinado. Eu nasci, eu vim para essa terra e vou partir dela. Certamente vai demorar um pouco mais, se depender de mim, mas se depender de Deus, não sei. Há tempo de chorar. Já chorei algumas vezes. E há tempo de rir. E mesmo no tempo de chorar, Deus está conosco. Há tempo de se alegrar, tempo de dançar, tempo de juntar aquilo que foi espalhado e que ele coloca aqui como pedras. Muitas vezes precisamos juntar as pessoas que nós ofendemos, ou pessoa que nos ofendeu. O cristão, ele parte dele a atitude de ajuntar e dizer, vamos em frente, cara. Passou, passou. Você é importante. Nós somos importantes para o Senhor. Há tempo de buscar e tempo de guardar e tempo de jogar fora. Talvez a gente precise jogar fora algumas coisas. Hoje é o tempo. Há tempo para todas as coisas. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar. Tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu gostaria de dizer que hoje é o tempo de Deus para mim e para você. Não perca esse tempo, não perca essa oportunidade. Sempre que você observar e sentir de Deus, de que aquilo ou aquela situação é de Deus, não esmoreça. Tome uma atitude. Deus está nesse negócio. Talvez os resultados não sejam tão rápidos no nosso tempo. Mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Como os ouvimos aqui, não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que aparentemente não tem muito significado. Porque o amanhã pode recolher resultados positivos daquilo que você fez hoje, quando você faz no tempo de Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Eu gostaria de orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos ajude nesse grande desafio de estarmos atentos ao tempo dele. Não pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio esforço, o nosso estudo ou conhecimento, mas a pessoa espiritual, ela percebe quando é de Deus e não é, independente do seu intelecto. A pessoa espiritual sabe, através da revelação do Espírito de Deus, esta é a vontade de Deus. Este é o tempo de Deus para mim. Isso é o que Deus preparou para mim hoje. Porque o amanhã, Ele cuidará e estará preparando novamente. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer pelo tempo de meditação que fizemos nesta noite, o tempo do Senhor, Pai. Suplicamos a Ti que venha estar tendo misericórdia de nós, e nós nos colocamos no nosso coração, Pai, o desafio de estar, ó Deus, dentro do Teu Kairos, Pai, dentro do Teu tempo, porque o Teu tempo é sublime, Pai, o Teu tempo não é o nosso tempo. O nosso tempo nos traz angústia, o nosso tempo nos traz preocupações, o nosso tempo nos traz prejuízos emocionais, as expectativas quanto ao amanhã,
em relação à situação que o mundo está vivendo. Muitos de nós temos pressa, Deus, para que chegue logo o tempo da cura, da solução. Tudo isso, Pai, faz parte do ser humano, faz parte da natureza humana. Mas nós queremos dar um salto a mais, Pai. Nós queremos estar no patamar diferenciado. Que são pessoas que talvez se preocupem com isso, mas sabem que tem um Deus que tem cuidado deles. Sabe que tem um Deus que tem estado nesta caminhada e tem segurado nas suas mãos e dizendo: eu estou com você. Você não está sozinho neste mundo. Você não é como os demais. Você não está preso àquilo que a imprensa te fala, aquilo que você ouve o dia inteiro de notícias negativas, de morte. Mas você é o meu filho. E eu tenho cuidado de você. Você usa máscara, é importante, mas mesmo com máscara você precisa de mim. A esperança de um medicamento, mesmo assim você precisa de mim. O teu trabalho, o teu esforço, tudo isso é muito bom. Mas eu tenho excelente para você. Ó Deus, as tuas promessas, elas são verdadeiras, são reais. E nós, os teus filhos, pedimos que esse desafio que o Senhor nos propôs nesta noite, de vivermos o teu tempo, possa ser, Pai, um bálsamo para nós, possa estar sarando as nossas emoções, aliviando as nossas preocupações, e que tudo isso possa resultar, Pai, em reconhecimento da tua pessoa, em experimentos pessoais a respeito dos planos que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de teu Filho, nós clamamos. Abençoa cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão além daqui. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os conscientize através da tua palavra, da reflexão, da oração. Contamos contigo, Pai. Porque sem o Senhor nada a gente pode fazer. Nada, nada, nada. Vem em nome de Jesus nos coroar nesta noite com a tua bênção, como até então o Senhor tem nos abençoado. E que hoje foi o dia que o Senhor fez e nos deu, e por isso nós estamos alegres. Nos perdoa se nós não somos gratos. Nos perdoa quando não percebemos nas coisas pequenas aos nossos olhos, que o Senhor não participou, nos perdoa. Mas queremos ser daqueles que são considerados bem-aventurados, felizes, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, e nos ajuda nesse desafio. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Gostaria de pedir o pastor que venha aqui, ele vai encerrar. Pastor, fica à vontade aí, querido. O seu microfone é aquele ali. Amém. Está encerrado, né, queridos? Palavra abençoada, uma oração mais que abençoada. Deus abençoe. Tua vida, semana que vem, mais mordomia do corpo. Semana que vem Deus pega a gente. Quem é sedentário aqui tem que vir semana que vem. Mordomia do corpo, hein? Levar o Miguel é um exemplo. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe, Mirtz, Vavá, Márcio. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.